Você sabia que os caçadores inuites enfrentam bestas de 1.800 quilos com apenas um arpão e nervos de aço, enquanto o Ártico tenta matá-los a cada passo? Você sabia que os caçadores inuites enfrentam bestas de 1.800 quilos com apenas um arpão e nervos de aço, enquanto o Ártico tenta matá-los a cada passo? Neste vídeo, vamos te levar ao coração gelado do norte, onde os inuites não apenas sobrevivem, mas dominam um dos ambientes mais brutais do planeta, caçando morsas gigantes. Você verá como eles usam ferramentas milenares, como arpesões com cabeças giratórias e cordas de pele de foca, combinadas com uma astúcia que deixa qualquer tecnologia moderna no chinelo. Desde rastrear essas criaturas em um deserto de gelo, até o momento crítico do golpe, revelaremos cada detalhe de uma tradição que é pura coragem e sabedoria. Mas cuidado, isto não é um simples documentário. É uma história de vida, morte e resistência que vai te fazer questionar o que você acha possível. E agora me diga, de que canto do mundo você está assistindo isso? Deixe nos comentários e me conte o que achou mais louco dessa caçada inuit. Fique até o final, porque o que vem é uma batalha épica contra o gelo, o vento e um monstro marinho que não se entrega fácil. Bem, agora sim, vamos começar. Esses enormes mamíferos marinhos que você vê na tela pesam até 1.800 quilos e representam uma forma única de riqueza ártica. Por quê? Bem, uma única morsa pode fornecer carne suficiente para alimentar toda uma comunidade por semanas. Sua grossa camada de gordura, que muitas vezes atinge profundidades de até 15 centímetros, é transformada em óleo que ilumina casas e impermeabiliza equipamentos de caça vitais. Os icônicos dentes, que podem crescer até quase 1 metro, tornam-se ferramentas e materiais artísticos valiosos que conectam comunidades modernas às tradições ancestrais. Ou seja, aqui se usa tudo. No entanto, colher essas criaturas do tamanho de um carro compacto em um dos ambientes mais hostis do planeta não é exatamente o que você chamaria de uma tarde relaxada no parque, de jeito nenhum. O conhecimento necessário para uma caçada de morsas bem-sucedida não se aprende no YouTube. Foi aperfeiçoado durante milhares de anos por gerações de caçadores que podiam ler o gelo com a mesma facilidade e muito mais precisão que você lê as placas do supermercado. Para as comunidades do Ártico, sair para caçar morsas não é simplesmente encher o congelador com lanches tamanho gigante. É uma questão de identidade, de sobrevivência e de seguir a corrente de uma tradição que há séculos diz: se não caçar bem, não come. Porque no Ártico, a margem de erro não é fina, é inexistente. Aqui não há segundas chances, nem reiniciar nível. O Ártico pode parecer o congelador do planeta, sim, mas não pense que isso o torna amigável. Não. O clima, literalmente, pode destruir seu equipamento mais rápido do que você destrói suas resoluções de ano novo. E quando você enfrenta um animal de 1.800 quilos que poderia quebrar gelo com a testa, é melhor que suas ferramentas sejam mais resistentes que a lasanha congelada de 3 natais atrás. E acredite, nesse clima, essa lasanha ainda tem corte. Um caçador até me disse que o ensopado de caribu da avó dele ainda estava duro o suficiente para jogar um terceiro tempo de hóquei. De fato, as ferramentas que usam para caçar morsas não têm nada a invejar aos brinquedos de alta tecnologia do mundo moderno. Pelo contrário, as ferramentas tradicionais inuites são projetadas com uma precisão que faria um engenheiro chorar. Tomemos o arpão tradicional. Com sua cabeça giratória que se vira sob a pele do animal após o impacto, é tão engenhoso que você poderia pensar que foi projetado por algum gênio com diploma do MIT. Mas não. Foi desenvolvido séculos antes por pessoas que não tinham nem Wi-Fi, nem manual de instruções. Essa cabeça giratória geralmente é feita de marfim de morsa ou chifre de caribu, materiais que, ao contrário de muitos humanos, não se quebram na primeira brisa fria. Não é por acaso. Esses materiais passaram pelo teste mais brutal de todos: o tempo no Ártico. Hoje em dia, alguns arpesões modernos usam pontas de aço, mas mantêm aquele design ancestral que simplesmente funciona. Porque quando você está lá fora, em temperaturas que fariam o aço chorar, você precisa de algo confiável. E sim,
Alguns caçadores brincam dizendo que seus arpesões são mais confiáveis que suas motos de neve. Embora, para ser honesto, isso não é tão difícil. No Ártico, há um ditado que resume tudo. Uma moto de neve pode te abandonar, mas um bom arpão nunca. A corda do arpão é outra obra-prima da engenharia ártica. As cordas tradicionais eram feitas de pele de foca barbada, processada por um método que levava semanas. A pele era cortada em tiras finas, secada e depois trançada em cordas incrivelmente resistentes. Essas cordas podiam suportar várias toneladas de força sem se romper, algo essencial quando se tenta segurar algo que pesa tanto quanto uma caminhonete e não está muito feliz por ter sido arpoado. O processamento da pele de foca para a fabricação de cordas é uma arte em si mesma, com técnicas específicas transmitidas por gerações. Cada tira deve ser cortada com especificações precisas, muito grossa, e a corda fica rígida e difícil de manejar, muito fina e poderia se romper sob pressão. Hoje em dia, os caçadores muitas vezes usam cordas de nylon, mas elas são selecionadas especialmente por seu desempenho em clima frio. O nylon comum fica quebradiço em temperaturas árticas, mas essas cordas especializadas mantêm sua flexibilidade até os menos 40 graus, o ponto em que Fahrenheit e Celsius finalmente concordam sobre o quão frio está. Um caçador disse que essa é a temperatura em que até os pelos do nariz começam a apresentar queixas à gerência. Alguns caçadores ainda preferem as cordas tradicionais de pele de foca, afirmando que oferecem melhor sensibilidade quando uma morsa puxa. Como disse o nylon te diz se a morsa está puxando, a pele de foca te diz o que ela está pensando. Esse entendimento inato de como os materiais se comportam sob tensão é crucial para a sobrevivência no Ártico. As ferramentas requerem manutenção constante, o que levou a algumas inovações interessantes. Os caçadores frequentemente armazenam as pontas do arpão em óleo de foca, o que previne a oxidação e mantém os mecanismos funcionando suavemente, mesmo no frio extremo. Esse método de conservação tradicional provou ser tão eficaz que até os caçadores que usam equipamentos modernos costumam adotá-lo. O óleo de foca, curiosamente, torna-se o elixir multiuso do Ártico, pois não só serve para manter sua pele macia, mas também cria uma barreira protetora contra a umidade e o sal, dois elementos que adoram arruinar equipamentos com a mesma paixão com que você arruína seus planos de segunda-feira de manhã. Graças a essa joia da natureza, um arpão tradicional bem cuidado pode durar gerações. Sim, gerações. Há registros de arpesões que passaram de mão em mão por mais de 100 anos, com o design da cabeça giratória praticamente intacto. Ou, como diria qualquer engenheiro com bom senso, se não está quebrado, não toque, nem atualize. Cada arpão conta sua própria história, e não é só decoração vintage. As marcas, entalhes e gravuras no cabo frequentemente registram caçadas bem-sucedidas ou eventos memoráveis. Alguns parecem mais diários de guerra do que ferramentas, e ainda assim, funcionam melhor que muitos produtos premium modernos. E então há as bolsas flutuantes. Nada diz invenção brilhante, como inflar uma foca costurada ao avesso. Essas maravilhas da engenharia artesanal serviam e ainda servem para marcar onde a morsa caiu e, de quebra, cansá-la, obrigando-a a arrastar o equivalente ártico de um balão de ar quente pela água. Hoje, alguns caçadores optaram por flutuadores laranja fluorescentes, supostamente mais visíveis, embora isso tenha gerado a lenda local de que as morsas agora acreditam que estão sendo perseguidas por frutas cítricas gigantes. O que, para ser honesto, também não parece tão absurdo se você está fugindo pelo gelo há horas. Mas atenção, nem tudo é glamour e peles infladas. Cada ferramenta tem seu lugar e seu propósito, e entre elas, destaca-se a gloriosa Savgut, a lança sagrada daqueles que não confiam nem no gelo nem na sorte. Este instrumento é usado para testar a estabilidade do gelo, embora também sirva para exibir experiência. Um caçador me mostrou como o usava, batendo no chão e dizendo: "Este gelo é como minha sogra, grosso, mas pouco confiável." Calma,
Ele esclareceu que sua sogra mora em outra vila, provavelmente por razões de segurança. O design do Savgut permite que os caçadores detectem rachaduras traiçoeiras sem precisar cair nelas primeiro, o que é sempre útil. Porque quando você está perseguindo um tanque com presas sobre uma superfície que range a cada passo, saber onde pisar não é uma sugestão, é sobrevivência. O equipamento de caça também inclui uma coleção de facas especializadas. O ulu tradicional, uma faca curva com uma alça na parte superior, é perfeito para processar carne e pele. Seu design permite aplicar força máxima com o mínimo esforço, o que é crucial quando se está cortando vários centímetros de pele de morsa. A propósito, aqui vai outro fato interessante. A pele da morsa pode ter até 10 centímetros de espessura em algumas partes, o que a torna mais resistente que a maioria do couro de botas. A lâmina curva do ulu e sua alça ergonômica permitem que os caçadores trabalhem por horas sem fadiga, uma característica essencial quando se processa uma morsa que pode fornecer centenas de quilos de carne e materiais utilizáveis. As adições modernas ao equipamento incluem âncoras de gelo e sistemas de polias que ajudam a segurar e arrastar a morsa capturada. Essas ferramentas se combinam perfeitamente com o equipamento tradicional, criando um sistema híbrido que honra o conhecimento ancestral enquanto adota inovações úteis. Alguns caçadores até começaram a usar materiais sintéticos especiais para seus trenós, que reduzem a fricção no gelo. Embora, como apontou um ancião, um trenó chique não serve de nada se você não sabe para onde apontá-lo. Depois ele acrescentou com um sorriso: só significa que você vai se perder mais rápido e com mais estilo. Esse equilíbrio entre ferramentas tradicionais e modernas demonstra como os caçadores inuites se adaptam enquanto mantêm sua herança cultural. O armazenamento e transporte dessas ferramentas requerem seu próprio conjunto de equipamentos especializados. As bolsas de ferramentas tradicionais, feitas de pele de foca impermeável, mantêm os itens essenciais secos e organizados. Essas bolsas têm bolsos e compartimentos específicos para cada ferramenta, dispostos de maneira que os caçadores possam encontrar o que precisam só pelo tato, algo crucial quando se usa luvas grossas na escuridão. Um jovem caçador aprendeu isso da maneira difícil quando enfiou a mão no bolso errado e pegou seu almoço em vez de seu testador de gelo. O design dessas bolsas reflete gerações de experiência, com cada bolso posicionado para uma distribuição ideal de peso e acesso rápido. O mais impressionante dessas ferramentas não é só que elas funcionem, o que já é um milagre, considerando que são feitas para caçar morsas de 1.800 quilos no congelador mais extremo do planeta, mas que se adaptam a tudo. E quando digo tudo, falo de temperaturas que vão de menos 40 graus Celsius a poucos graus acima de zero. Condições tão agradáveis que até seu celular se suicidaria antes dos primeiros 5 minutos. No entanto, lá estão essas ferramentas, aguentando tudo o que uma morsa furiosa pode jogar contra elas. E claro, essa capacidade de adaptação também se aplica aos caçadores. Eles não apenas caçam, memorizam como cada ferramenta se comporta conforme o frio, o vento, o gelo e provavelmente até o humor do dia. Não há espaço para improvisação. Cada novo artefato é submetido a testes reais, do tipo: se isso falhar, talvez eu morra, o que sem dúvida é um método bem convincente de garantir que funcione. Por isso, os caçadores passam horas praticando, familiarizando-se com suas ferramentas como quem estuda para uma prova final, onde a penalização por errar não é uma nota ruim, mas um banho em água gelada com uma morsa irritada. E como mecânicos de Fórmula 1, muitos caçadores têm peças de reposição prontas, bem cuidadas e armazenadas como se fossem relíquias. Porque no Ártico não há Amazon Prime nem garantia estendida. Se algo falha, você mesmo substitui. Ponto. A relação entre um caçador e suas ferramentas é mais séria que muitas relações humanas. Cada peça carrega memórias, lições e cicatrizes de outras caçadas, marcadas com símbolos familiares que não só indicam isto é meu, mas também isto já sobreviveu mais que muitos turistas. Essas marcas não são úteis apenas para evitar confusões.
Ei, esse arpão é meu, o seu não tem a marca da Morsa Brava de 98. Mas também são uma forma de preservar histórias e manter viva a conexão entre gerações. Porque aqui não se herdam relógios nem terras, herdam-se ferramentas de caça que passaram por mais aventuras que qualquer influenciador de viagem. E quando a noite cai no Ártico, e cada ferramenta é limpa com mais cuidado que uma taça de cristal em um casamento caro, os caçadores se preparam para o dia seguinte. Porque sabem que o verdadeiro luxo aqui não é um spa, nem um aquecimento central. É ter as ferramentas certas e saber usá-las como se sua vida dependesse disso. Porque, bem, literalmente depende. Agora, explorador digital do gelo, se você chegou até aqui, já sabe que essa história vai muito além de frio, presas e óleo de foca. É uma lição de sobrevivência, tradição e teimosia admirável. E agora é com você. De que canto do mundo você está acompanhando essa odisseia ártica? Conte-nos nos comentários. Adoramos ver até onde chega o espírito do gelo e do Wi-Fi, claro. Está gostando do conteúdo? Te convido a dar um like e se inscrever no canal para ficar informado quando eu subir outro vídeo instrutivo como este. Já fez? Perfeito. Continuemos. Agora, mergulhemos no que pode ser a parte mais desafiadora da caça à morsa. Encontrar essas enormes criaturas na imensidão do deserto ártico. Como me disse uma vez meu velho amigo Aklak de Igloolik, encontrar uma morsa é como tentar ver um ponto preto em uma folha branca do tamanho de um campo de futebol, exceto que o ponto está se movendo e a folha muda de forma todo dia. O Ártico não é só grande, é absolutamente gigantesco. Estamos falando de milhões de quilômetros quadrados de gelo, água e mais gelo. Você pensaria que encontrar um animal de 1.800 quilos seria fácil, não é? Pois aqui vem a curiosidade. As morsas são uns safados. De fato, são campeãs do esconde-esconde do norte. Elas se camuflam surpreendentemente bem entre as costas rochosas e os blocos de gelo, apesar de seu tamanho. Um caçador me disse que uma vez passou bem ao lado de um grupo de morsas porque achou que eram apenas rochas com formato estranho. O verdadeiro segredo para encontrar morsas não está em ter o melhor equipamento nem em rezar para algum deus do gelo. Não. Está em entender sua rotina. Porque sim, por mais incrível que pareça, as morsas também têm seus horários. São criaturas de hábito, desde que a estação do ano não resolva mudar os planos delas. Na primavera, por exemplo, elas adoram subir em blocos de gelo flutuantes e tirar uma soneca perto de seus restaurantes favoritos, zonas cheias de mariscos. Uma única morsa pode engolir até 6.000 mariscos por dia. Basicamente, é um buffet flutuante com presas. Nem o melhor restaurante de frutos do mar do Porto iguala esse número. E claro, onde tem comida, tem caça. Mas chegar a esses lugares não é tão fácil quanto abrir o Google Maps. O gelo, para quem sabe lê-lo, é um livro aberto. Caçadores experientes podem detectar sinais de vida olhando padrões simples na superfície. Porque quando uma morsa mergulha para buscar mariscos, ela precisa voltar para respirar a cada 4 a 10 minutos. E faz isso por buracos estrategicamente posicionados, não por capricho. São como as janelas de um arranha-céu submarino. Alguns desses buracos podem ter 1 metro de largura e, graças ao uso repetido, têm bordas tão lisas que fariam um escultor de mármore chorar de inveja. E então há o vento. Esse fofoqueiro natural que conta tudo. Se sopra na direção certa, ele traz os grunhidos e rugidos das morsas de mais de 1 quilômetro de distância. O som? Imagine um leão irritado misturado com seu tio roncando depois de 3 pratos e 2 taças de vinho no Natal. Difícil de esquecer, acredite. Mas a história não acaba aqui. As morsas também se comunicam debaixo d'água. São como as influencers do Ártico, o tempo todo mandando mensagens. Um grunhido para calma, tá tudo bem. Um bufar para olho, algo vem aí. E claro, um assobio de tem mariscos ótimos aqui. E os caçadores têm bom ouvido. Aprenderam a interpretar essa linguagem submarina como se fosse parte do noticiário. Você achava que só satélites ajudavam a rastrear animais? Pois não.
Aqui entra o GPS mais antigo do mundo, a memória familiar. Os padrões migratórios das morsas foram passados de geração em geração como se fossem receitas secretas. E embora hoje os caçadores também usem tecnologia para marcar bons pontos de caça, ainda dependem em grande parte desse conhecimento que vem direto do avô, do pai e do tio que jurou ter visto uma morsa do tamanho de um carro. Porque se uma coisa está clara é que, apesar de 1000 avanços, as morsas continuam voltando aos mesmos lugares. São fiéis aos seus costumes. Em outras palavras, criaturas tradicionais com muita presa e ainda mais apetite. Os terrenos de caça em si variam drasticamente com as estações. No inverno, as morsas preferem zonas onde correntes fortes evitam que se forme gelo grosso, criando aberturas naturais chamadas palíneas. Esses lugares se tornam pontos de encontro, não só para as morsas, mas para todo um ecossistema de fauna ártica. Caçadores que conhecem a localização dessas palíneas têm uma vantagem significativa na hora de encontrar sua presa. Ler o ambiente vai além de simplesmente buscar sinais de morsas. Os caçadores observam aves específicas que costumam se alimentar perto de bandos de morsas. A aparição de certas focas também pode indicar atividade próxima de morsas. É como o sistema de notificações da natureza. Até a cor da água pode dizer aos caçadores se as morsas estiveram se alimentando na área recentemente. Uma aparência levemente turva na água muitas vezes indica que as morsas estiveram escavando mariscos do fundo do mar. O jogo da espera é talvez a parte mais difícil. Uma vez que um lugar promissor é encontrado, os caçadores podem ter que esperar por horas ou até dias pelo momento perfeito. Não é raro que os caçadores construam pequenos abrigos de gelo onde podem observar e esperar enquanto se protegem dos ventos brutais do Ártico. Durante essas longas esperas, histórias são compartilhadas, habilidades são ensinadas aos caçadores mais jovens e o conhecimento tradicional é transmitido. Alguns dos melhores conselhos de caça foram compartilhados durante esses períodos de espera, passados de caçadores experientes para a próxima geração. A tecnologia mudou alguns aspectos da caça à morsa, mas encontrá-las ainda é em grande parte um jogo de paciência e conhecimento ancestral. Alguns caçadores agora usam binóculos e até drones para observar bandos à distância, mas essas ferramentas apenas complementam as habilidades antigas de ler o gelo, o vento e o comportamento animal. Os caçadores mais bem-sucedidos são aqueles que combinam a tecnologia moderna com os métodos tradicionais de rastreamento. A taxa de sucesso em encontrar morsas varia enormemente dependendo da experiência. Caçadores novatos podem passar dias procurando sem sucesso, enquanto os mais experientes podem localizar um bando em questão de horas. Isso não é sorte, é o resultado de anos aprendendo a ler o ambiente ártico como se fosse um livro. Um caçador experiente pode olhar uma formação de gelo e saber instantaneamente se é provável que atraia uma morsa, com base em fatores como espessura, estabilidade e proximidade com áreas de alimentação. À medida que as condições do gelo continuam mudando devido ao aumento das temperaturas, os padrões das morsas também estão mudando. Isso torna o conhecimento tradicional ainda mais valioso, já que os caçadores devem adaptar suas técnicas de busca a novas condições. A capacidade de encontrar morsas já não se trata apenas de seguir um conjunto de regras, mas de entender todo um ecossistema e como ele muda com o tempo. Agora, com um bando de morsas finalmente localizado, os caçadores devem mudar completamente de enfoque. Todo o conhecimento e paciência usados para encontrá-las passam para segundo plano diante da arte da aproximação silenciosa. Mas essa é uma história para a próxima sessão. Ao se aproximar de uma morsa, o caçador deve se tornar praticamente invisível. Nada fácil quando você está vestido como um casaco de inverno ambulante. A primeira regra da aproximação é simples. Nunca se mova diretamente em direção a elas. As morsas podem ter visão ruim, mas detectam movimentos em linha reta com uma precisão surpreendente. Em vez disso, os caçadores usam um padrão em zigue-zague, aproveitando as cristas de gelo e montes de neve para se cobrir. Um único movimento errado, um passo descuidado, e horas de aproximação paciente se dissipam mais rápido que um cubo de gelo em café quente.
Caçadores tradicionais usam caiaques para se aproximar dos bandos pela água. Um método que não só é incrivelmente eficaz, mas também corajoso o suficiente para fazer os joelhos tremerem. Esses caiaques, magistralmente construídos com pele de foca esticada sobre armações de madeira, deslizam pela água quase sem fazer ondas. Um caiaque tradicional bem feito produz menos movimento na água que uma foca dormindo, tornando-o quase indetectável para as morsas próximas. O vento desempenha um papel crítico na aproximação. As morsas têm um excelente olfato. Elas podem detectar o cheiro humano a mais de 800 metros se o vento sopra a favor. Os caçadores monitoram constantemente a direção do vento, mantendo-se sempre a sotavento de sua presa. Alguns carregam uma pequena bolsa de neve em pó que soltam de vez em quando, como o indicador de vento natural do Ártico. A coordenação da equipe durante a aproximação se assemelha a uma dança elaborada, coreografada em câmera lenta. Diferentes grupos de caçadores assumem papéis específicos. Alguns atuam como iscas, posicionando-se estrategicamente para manter a atenção das morsas em uma direção, enquanto outros se movem para posições de ataque. Esses papéis rodam durante a caça, e os caçadores se comunicam por sinais de mão que não mudaram por gerações. Em certas temperaturas, a neve fica crocante sob os pés, um som que pode viajar surpreendentemente longe sobre o gelo. Caçadores experientes sabem exatamente como distribuir seu peso para minimizar o ruído. A técnica consiste em rolar cada pé do calcanhar à ponta, mantendo o peso centralizado, parecido com como um gato caminha ao espreitar, exceto que o gato não usa 3 camadas de roupa térmica. Ler o comportamento da morsa torna-se crítico durante a aproximação. Esses animais têm um sistema complexo de sinais sociais que os caçadores aprenderam a interpretar. Uma cabeça erguida pode indicar curiosidade mais que alarme. Uma leve mudança de posição pode sinalizar desde um interesse leve até uma fuga iminente. Um caçador descreveu isso como ler um livro escrito em idioma morsa, onde cada movimento tem um significado. A distância entre os membros da equipe de caça segue uma fórmula precisa baseada nas condições do gelo e no tamanho do bando. Sobre gelo sólido, os caçadores podem se espalhar mais. Sobre gelo fino, ficam mais juntos por segurança. Um fato pouco conhecido: o espaço ideal entre caçadores geralmente coincide com o comprimento médio de 2 morsas adultas, cerca de 7 metros. Essa separação permite apoio mútuo rápido e reduz as chances de serem detectados. As técnicas de furtividade variam conforme a estação. Durante os meses mais escuros, os caçadores podem se mover com mais liberdade, mas devem ser muito mais cuidadosos com o ruído. Em condições mais claras, a gestão de sombras torna-se crucial. Muitas vezes, eles sincronizam seus movimentos com as longas sombras do amanhecer ou do pôr do sol, quando suas silhuetas se misturam mais naturalmente com a paisagem gelada. Equipes de caça modernas podem usar materiais sintéticos que ajudam a mascarar o cheiro humano, mas os métodos tradicionais continuam surpreendentemente eficazes. Esfregar óleo de foca na roupa ajuda a esconder o odor, embora, como brinca um caçador, depois de alguns dias com isso, até as morsas cheiram melhor que você. A parte mais desafiadora da aproximação costuma ser cruzar zonas de gelo quebrado. Essas áreas exigem equilíbrio, sincronização e nervos de aço. Os caçadores devem distribuir cuidadosamente seu peso, às vezes deitando e rastejando sobre seções particularmente instáveis. Essa técnica ganhou o apelido de Shuffle Ártico, um movimento que você não verá em nenhuma discoteca, mas que pode salvar sua vida sobre o gelo. Uma aproximação bem-sucedida também depende de entender a dinâmica social das morsas. Elas frequentemente colocam sentinelas, geralmente fêmeas mais velhas com boa visão e presas ainda mais afiadas. Essas guardiãs se revezam na vigilância enquanto o resto descansa. Ao longo de gerações, os caçadores aprenderam a identificar essas sentinelas morsa e planejar seus movimentos de acordo. Um ancião apontou com um sorriso. As morsas adolescentes são as piores guardiãs. Estão ocupadas demais exibindo suas novas presas. A paciência define cada movimento da caça.
Uma única aproximação pode levar horas, com os caçadores se movendo apenas alguns centímetros por vez quando estão perto do bando. Mas mesmo a aproximação mais cuidadosa não garante o sucesso. O verdadeiro teste de nervos vem depois. Acertar uma morsa com um arpão pode parecer simples. Só jogue e espere o melhor, certo? Bem, isso é tão eficaz quanto tentar estacionar de lado com os olhos vendados. O momento do golpe exige mais precisão que um cirurgião e melhor sincronização que um comediante profissional. O ponto ideal para um impacto bem-sucedido está logo atrás da omoplata da morsa. Se você lançar muito à frente, a grossa gordura pode impedir que o arpão penetre bem. Se lançar muito atrás, o golpe não será suficientemente eficaz. A zona-alvo tem aproximadamente o tamanho de um prato de jantar. Nada generoso quando você enfrenta um animal de 1.800 quilos que pode decidir mergulhar a qualquer segundo. A pele de uma morsa pode ter até 10 centímetros de espessura, com uma camada adicional de gordura que adiciona outros 15 centímetros de amortecimento. Isso são 25 centímetros de tecido denso que o arpão deve atravessar. Para colocar em perspectiva, é como tentar cravar uma agulha através de uma pilha de jaquetas de couro, enquanto elas são usadas por um cliente muito pouco cooperativo. O lançamento exige uma combinação de força explosiva e precisão milimétrica. Os caçadores devem gerar força suficiente para atravessar todas essas camadas, mantendo o controle total da direção. A técnica envolve um movimento de lançamento específico que foi aperfeiçoado ao longo de séculos. Um ancião descreveu assim: lançar um arpão é como lançar um raio, rápido, poderoso e preciso. Músculos frios não rendem bem, razão pela qual os caçadores frequentemente fazem pequenos exercícios durante a aproximação para se manterem aquecidos. Esses movimentos devem ser sutis o suficiente para não alertar as morsas, mas suficientes para manter a circulação. Como disse um caçador, você tem que estar pronto para lançar o arpão mesmo sem sentir os dedos, o que acontece na maioria das vezes. O momento crítico antes do lançamento envolve ler o padrão respiratório da morsa. Esses mamíferos marinhos costumam emergir para respirar a cada 5 a 7 minutos e permanecem na superfície por cerca de 2 minutos antes de mergulhar novamente. Essa é a janela de oportunidade. Os caçadores cronometram seus lançamentos para coincidir com o meio do período de respiração, quando a morsa está mais calma e estável. Um fato curioso: as morsas seguram a respiração quando estão nervosas, o que faz do padrão respiratório um indicador confiável de se elas detectaram os caçadores. Um vento de 30 km por hora pode desviar um arpão vários centímetros ao longo de uma distância de 6 metros. Caçadores experientes ajustam instintivamente a mira para compensar as condições do vento. Eles não precisam de calculadoras balísticas. Gerações de prática lhes ensinaram quanto corrigir com base na velocidade e direção do vento. A corda do arpão também requer manejo especial durante o impacto. Ela deve se desenrolar suavemente, sem se emaranhar. Uma tarefa tão difícil quanto desembaraçar luzes de Natal usando luvas. A corda é enrolada em um padrão específico que permite seu desenrolar sem engatar. Alguns caçadores até conseguem detectar problemas no desenrolar só pelo som, uma habilidade que lhes valeu o apelido de sussurradores de cordas. A coordenação da equipe durante o golpe se assemelha a uma performance orquestral bem ensaiada, sem música, mas com muito mais adrenalina. Cada caçador conhece seu papel. O lançador principal, os manejadores da corda e a equipe de apoio devem se mover em sincronia perfeita. Um passo em falso, um momento de hesitação e horas de preparação cuidadosa evaporam como o hálito no ar ártico. Materiais modernos melhoraram certos aspectos do impacto, mas as técnicas fundamentais permanecem as mesmas. Pontas de arpão de aço podem ser mais afiadas que as tradicionais de osso, mas ainda precisam ser lançadas com a mesma precisão. Alguns caçadores brincam que a única melhoria real é que os arpesões modernos não precisam ser afiados com tanta frequência. Um consolo menor quando você enfrenta uma morsa que pesa tanto quanto um SUV médio. O mais surpreendente do momento do golpe é como os caçadores conseguem manter a compostura.
Eles devem lidar com a onda de adrenalina, controlar a respiração e realizar movimentos deliberados e suaves. É como tentar enfiar uma agulha na linha enquanto está em uma montanha-russa. Exceto que a agulha é um arpão e a montanha-russa é o Ártico. O sucesso ou o fracasso pode depender de milissegundos. A diferença entre um golpe perfeito e um fracasso completo pode ser tão fina quanto a espessura de um bigode de morsa. Falando nisso, esses bigodes chamados vibriças são incrivelmente sensíveis e podem detectar movimentos na água a distâncias surpreendentes. Um bom lançador deve levar isso em conta e fazer seu movimento final tão suave que não envie vibrações reveladoras pelo gelo. Os próximos segundos após o golpe testarão cada grama de força e habilidade que a equipe de caça possui. Porque quando você acabou de arpoar uma criatura que acha rochas de gelo confortáveis, é melhor estar pronto para o que vem depois. E assim, após o golpe certeiro, começa a luta final. O gelo range, as cordas se tensionam e o vento corta como faca enquanto a equipe resiste à força bruta de uma criatura decidida a escapar. Não é apenas uma batalha física, é uma prova de gerações. Força, paciência e sabedoria se entrelaçam em cada puxão da corda, em cada comando gritado no frio. Quando finalmente a morsa jaz sobre o gelo firme e o trabalho de desmanche começa, não é simplesmente carne que se obtém. É alimento, calor, história, tradição, comunidade. Cada parte é dividida com respeito, cada ferramenta é limpa e guardada com cuidado, porque no Ártico, a caça não é só sobreviver. É lembrar quem você é, de onde veio, e saber que graças ao conhecimento transmitido em silêncio entre gerações, você está pronto para sair novamente, quando o gelo e o vento permitirem. O que achou de tudo isso que te contei? É fascinante, não é? Se gostou do vídeo, te convido a dar um like e se inscrever no canal. E não esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar informado quando eu subir mais conteúdo como este, ou quer perder? Não, né? Foi o que pensei. Bem, até um novo vídeo. Tchau!